Bom dia, senhoras e senhores deputados. Nós hoje vamos prosseguir o conjunto de audições das entidades reguladoras do setor financeiro. Temos connosco o Dr. José Almassa, Presidente do Instituto de Seguros de Portugal. Vamos tentar fazer uma audição, como temos feito a outras entidades reguladoras, em regra, apresentação, naturalmente, uma ronda de questões com resposta individualizada e apenas uma segunda ronda se houver, interesse e motivo para isso por parte dos grupos parlamentares. Dou as boas-vindas a mais este momento de cooperação com esta Comissão e dou desde já a palavra ao Dr. José Almassa para uma apresentação inicial. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimentar os Srs. Deputados. Portanto, para mim é com enorme satisfação que estou nesta casa pela segunda vez, não é? Pela segunda vez. Eu esbocei, portanto, esta apresentação, que é uma apresentação anual, habitual, ordinária, em 5 partes. Não vou desenvolver, portanto, a primeira, portanto, qual a função do supervisor, o que é que nós, portanto, a função que nós desempenhamos, tanto na perspectiva da supervisão como da regulação, e não vou estar, portanto, a amassar os seus deputados com isso, até pelo tempo que me é dado. Eu vou passar para o ponto 2, que é sobre o setor, os principais indicadores do mercado. Neste quadro, para nós nos situarmos em termos daquilo que tem sido o setor segurador nos últimos anos, portanto, nos últimos 2 anos, mas neste caso concreto, portanto, eu juntei um conjunto de indicadores de todos os países do espaço, portanto, europeu, e se repararem, portanto, nesse quadro, não sei se conseguem ver bem daí, mas acho que se consegue. Conseguem ver nesse quadro. Se repararem, portanto, aí temos a amarelo, portanto, aquilo que é o negócio não vida, e a azul, o que é o negócio de vida. Reparam que, no caso do negócio de vida, há aí, portanto, uma queda bastante grande. No caso de Portugal, que tem aquela queda, são cerca de 35% do ano 2011, portanto, porque não há dados ainda de toda a Europa do ano de 2012. E depois temos também, portanto, aí uma queda do Luxemburgo, mas isso por outras razões, que se prende com as características próprias do mercado luxemburguês, que não tem nada a ver com o nosso, e depois tem na Itália e, portanto, a França também, e, portanto, e a Áustria. Os outros países mantiveram mais ou menos os crescimentos, à exceção destes 5 países que, portanto, caíram no ramo de vida. No entanto, no ramo não vida, portanto, a queda que se tem vindo a verificar não é uma queda tão acentuada, portanto, e aí no não vida, portanto, é um sub-ramo do setor segurador que tem a ver diretamente com aquilo que é a economia real. Portanto, estamos a falar no ramo da vida, estamos a falar de seguros de acidentes de trabalho, automóvel, incêndio, multirriscos, tudo isso. Eu passava, portanto, neste quadro, o quadro seguinte, também ainda fazendo uma comparação da evolução dos mercados, tanto a nível mundial como a nível europeu. No primeiro gráfico, no gráfico da esquerda, podemos ver, portanto, o crescimento nominal da produção de seguros e, da mesma forma, portanto, mantendo o mesmo critério, com as cores, portanto, amareladas para o não vida e azul para o ramo vida. Verificamos que, portanto, se repararem, a nível da Europa, portanto, é um mercado no ramo de vida que tem vindo a cair, portanto, há aí uma queda de cerca de 3,5% em termos gerais, portanto, que é o primeiro do lado esquerdo em baixo, enquanto nas outras áreas, portanto, o setor segurador, tanto na América do Norte como na Ásia, como na América do Sul e África, e, portanto, no total do mundo, representa um crescimento ainda que pequeno.
No gráfico da direita, onde temos, portanto, o índice de penetração, e, portanto, o índice de penetração, entendemos, portanto, e lá em cima está escrito que é prémio sobre o PIB, dá-nos o peso que o setor segurador tem na economia, portanto, em termos da produção em relação à economia. Se repararem, portanto, aí está comparado Portugal com a área do euro e com toda a União Europeia. Em 2010, nós tínhamos lá no topo, nós tínhamos 9,5%, ou seja, o peso dos seguros na economia do país, portanto, no rácio entre os prémios, e aqui estamos a falar de prémios totais, portanto, já é vida e não vida, representavam 9,5% do PIB. De 2010 para 2011, portanto, houve uma queda e, reparam, passamos de 9,5% para 6,8%. Ou seja, que até 2010, 2009, 2010, nós estávamos numa posição em que o peso dos seguros na economia, comparativamente com a área do euro ou a própria União Europeia, portanto, que os países não estão no euro, nós tínhamos um peso superior, portanto, à média da área do euro ou da própria União Europeia. Portanto, o máximo que estava era a nível de toda a União Europeia, que dava 8,4% e nós tínhamos 9,5%. Portanto, com a redução da atividade de vida em 2011, portanto, há queda para 6,8%, mesmo assim estaremos próximos, portanto, do valor mais baixo dos países da área do euro, que são 7,6%. Quanto ao número de empresas, portanto, que têm vindo a operar, portanto, no setor segurador, portanto, empresas de seguros e de resseguro. Portanto, isto está estável, portanto, o número é estável. Se repararem no conjunto, portanto, em 2010 tínhamos 83 entidades e, portanto, em 2012 temos 79. Portanto, houve aqui umas pequenas operações de fusão e, portanto, houve outras que abandonaram, portanto, o nosso mercado. Mas dentro deste total, eu gostaria de fazer notar que as empresas, portanto, as sociedades de direito português se mantêm ao mesmo nível, portanto, são cerca de 40, de onde destas 40 há 42 que existem em 2012, 41 são sociedades anónimas e só há uma mútua, que é a mútua dos pescadores. Portanto, o setor que se caracteriza pela sua mutualização do risco e, portanto, pela sua forma de organização num espírito mutualista, só tem uma mútua a funcionar, que é a mútua dos pescadores. Depois temos também sucursais de empresas estrangeiras, que são 37, portanto, que se mantêm ao mesmo nível, de onde, dessas 37, 36 são do espaço da União Europeia, são do espaço europeu, e só há uma que é fora da União Europeia, portanto, que é americana. Mas temos também, portanto, um número, assim, à partida olha-se para ele, parece assustador, mas que acaba por o número não representar nada em termos de negócio, ou pouco representa, que são as empresas de seguros que estão aqui no regime de livre prestação de serviços. Portanto, são cerca de 530 em 2012, mas cujo volume de negócios não é significativo em relação ao nosso mercado. Ainda falando sobre estes indicadores, portanto, principais do mercado neste ponto 2, portanto, este gráfico mostra, portanto, a produção, portanto, a evolução da produção de seguro direto. E se repararem nessa evolução da produção de seguro direto, notamos que relativamente ao ramo não vida, portanto, que é o que está azul, que é o que está em baixo, portanto, tem uma linha desde 2010 até 2012, portanto, não se nota qualquer movimento, ou seja, há umas variações, existem umas variações muito, muito pequenas, portanto, é um setor, portanto, é um subsetor do setor segurador que demonstra pequenas variações. No entanto, se olharmos um pouco mais acima e vemos a verde, portanto, que é a linha do meio, que representa o ramo vida. Como já tínhamos visto na folha, portanto, na PowerPoint anterior, tinha havido de 2010 para 2011 uma queda muito grande, e, portanto, a queda é essa, que foi derivada das mudanças e das atitudes do setor bancário relativamente à atividade seguradora, onde foram feitos
muitos resgates de produtos de seguros, produtos financeiros, porque, como os senhores sabem, portanto, nessa altura haveria que os bancos tinham interesse em que tinham que captar depósitos e, portanto, o interesse em portanto, dizer aos seus clientes para aplicarem, portanto, na atividade seguradora diminuiu porque tinham necessidade de depósitos para equilibrar os seus rácios, os seus tiers que tinham que equilibrar. Mas, portanto, e no total, obviamente, de 2011, vê-se a queda de 2011 e de 2011 para 2012 a queda já não foi tão grande. Em termos comparativos, portanto, ao lado está espelhado a variação, como eu estava a dizer, portanto, de 2011 para 2012, o ramo não vida caiu, portanto, 3,7%, mas e o ramo vida caiu 6,2%. O que no conjunto médio, isso dá uma variação de 5,4% em relação ao ano de 2011. A produção global, portanto, do setor segurador, portanto, ramos de vida e não vida, fixou-se em 10,2 mil milhões de euros. Portanto, com menos 5,4%, como disse, relativamente ao ano anterior. No entanto, e olhando, portanto, para o dado que está abaixo relativamente ao primeiro trimestre, podemos verificar que destes primeiros 3 meses deste ano, existe um crescimento da produção total de 7,8%, comparativamente com o trimestre homólogo de 2012, onde este crescimento foi feito 15,5% à custa do aumento da produção do ramo de vida, portanto, o que é sinal de que algumas entidades do setor financeiro já não estarão tão necessitadas de fundos e que já começam a canalizar novamente aplicações, portanto, para o setor segurador, e verifica-se também uma diminuição de 4,6% na produção do ramo não vida. Aqui, portanto, que é aquilo que eu dizia há pouco, que é a economia real, portanto, são os seguros de incêndio, de acidentes de trabalho, portanto, de multirriscos, de automóvel, e, portanto, que caíram 4,6%. Outro indicador importante também, portanto, vimos os prémios, portanto, a receita que nós temos, mas aqui temos, portanto, os custos com sinistros, portanto, a sinistralidade do setor. Se repararem também neste quadro, portanto, tenho um quadro com os números em que temos, portanto, em total de sinistros, custos com sinistros no ano 2012, de 11 mil milhões, 11,7 mil milhões, o total dos custos com sinistros, que, comparativamente, por exemplo, com 2010, era 12 mil milhões, portanto, há aqui uma pequena variação, o que, comparado com o 2011, portanto, é muito menor. Isto porquê? Como vimos, a produção do ramo vida em 2011 caiu e, naturalmente, aqui os sinistros também se reduziram. Nesta variação, portanto, nestes números, podemos ver, e no gráfico ao lado, onde aqui, portanto, a sinistralidade mais aumentou. E, portanto, se repararem, a sinistralidade relativamente à produção, portanto, se olharem para o gráfico, que temos as primeiras barras, portanto, que nos dá o total, portanto, varia entre o 2010, 2011, 2012, com um índice de sinistralidade de 69%, 67% e 69%. Ou seja, portanto, a taxa de sinistralidade é de cerca de 69%. Se repararem, também, logo ao lado, portanto, qual é, onde é que cresceu mais o custo com os sinistros? Cresceu no ramo acidentes de trabalho, portanto, que representava 82% em 2010, depois subiu para 91% e em 2012 passou para 112%. Ou seja, que no ramo acidentes de trabalho o valor dos sinistros são superiores aos prémios recebidos. Portanto, há aqui um aumento. Os outros mantêm-se mais ou menos, portanto, estáveis ao mesmo nível, portanto, no caso da doença, e no incêndio e nos outros ramos, onde há, portanto, verificou-se uma redução da taxa de sinistralidade. É bom, eu gostava de salientar e realçar um aspecto importante, que recordam-se que eu disse que o volume de negócios do setor segurador foi em 2012 cerca de 10,2 mil milhões de euros.
e temos aqui de indemnizações 11,7 mil milhões, ou seja, o montante de indemnizações que pagámos, que o setor pagou em 2012, é superior aos prémios que faturou, que processou em 2012. O que significa a importância que o setor segurador tem, pela sua forma de ter o seu negócio organizado, de que devolveu mais ao mercado do que aquilo que cobrou. E, portanto, isto derivado às provisões técnicas que tem acumuladas, que lhe permite, portanto, responder por responsabilidades num determinado ano relativamente a valores, a verbas que, portanto, que amealhou, podemos dizer, com essas provisões. A título também indicativo, no primeiro trimestre, se repararem, portanto, existe uma diminuição dos custos com os sinistros em 35%, em termos comparativos com o trimestre, em que essa redução é devida fundamentalmente aos custos com sinistros do ramo vida, porque se efetivamente em 2011 o volume de negócio baixou, é normal que em 2012 haja menos sinistros e, portanto, menos pagamentos de indemnizações. Mas, por outro lado, os sinistros nos ramos não vida continuaram a aumentar, um aumento de 4,9%. Vimos no quadro anterior, se recordam, tinha havido já um aumento também, e aqui em portanto, no primeiro trimestre de 2013, os custos com sinistros no ramo não vida aumentou. Outro indicador importante e que representa, portanto, a importância que o setor tem para a economia como investidor institucional, se repararem, portanto, o setor segurador, eu falei há pouco nas provisões técnicas que permitiam responder por responsabilidades futuras, o total dessas provisões técnicas, ou seja, o total de ativos geridos pelas entidades seguradoras, são de 48 mil milhões de euros. E desses 48 mil milhões de euros, 27%, temos ver no gráfico, nas barras, portanto, ao lado, portanto, são investidos em dívida pública. E, portanto, o setor funciona como, portanto, um financiador, portanto, investidor em dívida pública. E, da mesma forma, em dívida privada, 47% portanto, está aplicado em dívida privada. E daí a importância que o setor segurador tem na economia, na medida em que, através dos seus investimentos, portanto, ele está a financiar a economia real. Portanto, ao investir em dívida privada, está a financiar as empresas portanto, do setor privado e, no caso da dívida pública, está a financiar o Estado também, portanto, comprando dívida pública. E depois tem uma parte mais pequena em fundos de investimento e em depósitos bancários e outros investimentos. Portanto, ações, como vêem, muito pouco, 2%, devido ao cariz prudente e prudencial que o setor tem que observar para responder pelas suas responsabilidades futuras. Estes 48 mil milhões, se pensarmos isto, 48 mil milhões representa cerca de mais de 30% do PIB, não é? Portanto, o total que é gerido pelo setor segurador. Outro aspecto importante que nos dá tranquilidade tem a ver com a margem de solvência. A margem de solvência, portanto, é a capacidade que as seguradoras têm de responder pelas suas responsabilidades. Se reparem nesse gráfico, portanto, no lado direito tem as taxas de crescimento e, portanto, tem, do lado esquerdo tem quais são as responsabilidades que tem que assumir, portanto, qual é a margem de solvência disponível, e a castanho, e a margem de solvência exigida, que está a azul. E, portanto, depois tem uma linha que atravessa, portanto, essas barras, dá-nos a taxa de cobertura, onde podemos ver que a taxa de cobertura da margem de solvência no ano de 2011 para 2012 cresceu e em 2012 fixou-se à volta de quase 230%, 229%, para ser mais preciso. Ou seja, as seguradoras têm, portanto, ativos que superam 2,3 vezes as suas responsabilidades. O valor estimado no primeiro trimestre deste ano é de 240%. Portanto, há uma melhoria dos índices de solvência, o que mostra a capacidade e de resiliência e, portanto, de solidez do setor segurador.
Relativamente aos resultados, portanto, se repararem, portanto, este é outro indicador importante, o setor no último ano fechou com 531 milhões de resultados, mas esses resultados foram resultados, de certa forma, influenciados pela valorização das suas carteiras de investimentos financeiros. Portanto, houve uma melhoria nos mercados de capitais e portanto, as seguradoras viram os seus resultados melhorarem devido, portanto, fundamentalmente à valorização positiva das suas carteiras. O valor estimado deste trimestre deste ano foi de 137 milhões. Passava rapidamente, portanto, aqui para os fundos de pensões. Portanto, os fundos de pensões, também no último ano de 2012, portanto, os valores geridos pelos fundos têm vindo a recuperar, comparativamente com em relação ao ano anterior. Não quero deixar de lembrar que há uma queda, se repararem, de 2010 para 2011, foi quando foram transferidos dos fundos de pensões cerca de 6 mil milhões para a Caixa Geral de Apresentações referente ao setor bancário, portanto, fundos de pensões da banca, e houve aqui uma queda que se pode ver no 2011, mas em 2012 verificamos que há, portanto, um crescimento dos valores, portanto, estão a ser geridos por fundos de pensões e cresceu cerca de 10% em 2012. No primeiro trimestre deste ano, portanto, ele mantém-se mais ou menos com a mesma tendência. Também mostrar aqui a importância dos fundos de pensões como investidor institucional, da mesma forma que eu fiz em relação ao setor, aos seguros. Os fundos de pensões, se repararem, também têm um peso grande de investimento em dívida pública e as carteiras geridas pelos fundos de pensões representam cerca de 14 mil milhões de euros. O setor segurador eram 48 e aqui são 14 mil milhões. Onde 25% é em dívida pública, 17% em dívida privada e há uma maior, portanto, alocação desses investimentos em fundos de investimento, que representam cerca de 27%. E, portanto, representa também um papel importante no financiamento da economia. Tenho aqui uma indicação, portanto, também sobre os resgates PPRs. Portanto, até agora foram feitos 2.745 resgates, portanto, durante os primeiros 4 meses. Foi subir desde janeiro, portanto, começou com 50, 440, 819 e em abril 1.436. Relativamente ao setor, portanto, eu passava, portanto, a importância, os seus deputados sabem bem, portanto, a importância do setor sob o ponto de vista da supervisão e da garantia dos indicadores que vimos atrás, como a solvência e o bom funcionamento do mercado, mas, portanto, portanto, já passei um bocadinho do tempo que me foi dado pelo Sr. Presidente, e eu passaria um pouco mais para os aspectos mais regulatórios daquilo que está pendente e que estamos a fazer tanto a nível internacional como nacional. Neste momento, estamos a transpor, portanto, essa diretiva 2009, conhecida como a diretiva da Solvência 2, está um pouco na linha do Basileia 3 da banca. E essa diretiva da solvência, portanto, tem que ser transposta até 30 de junho. Portanto, posso-vos dizer que neste momento vamos finalizar até amanhã toda a transposição e, portanto, vamos entregar ao Governo, portanto, a transposição desta diretiva de extrema importância, porque vai mudar a forma de fazer seguros, ou seja, vai obrigar as companhias a terem capitais adequados aos riscos que estão a assumir, que hoje a Solvência 1 não faz isso, e por outro lado também vai obrigar outra forma de supervisão. Portanto, a forma de fazer supervisão com a Solvência 2 vai mudar também. Em termos de projetos legislativos, em termos comunitários, que também estão em curso. Está em curso, mas, portanto, neste momento, não sei se está-se a apontar para outubro, portanto, esta proposta diretiva relativamente à diretiva do Ónibus 2, portanto, era para ser em julho, já sei que foi adiada para outubro. Temos também a revisão da diretiva sobre os planos de pensões profissionais e também está em revisão e está em estudo
a outra diretiva, que é a diretiva da mediação. E a diretiva da mediação, que vai também, à semelhança da Solvência 2, ter um impacto muito grande no setor segurador, porque vai mudar a forma de que os mediadores e os corretores de atuarem no mercado. Relativamente a iniciativas, portanto, como sabem, o Instituto tem por obrigação, portanto, apresentar medidas legislativas e apresentar à tutela essas medidas, e neste momento existe um pacote que está já na tutela, que já foi submetido pelo Instituto. Eu passava rapidamente, portanto, tem a ver com o pacote da cobertura dos fenómenos sísmicos e da criação do fundo sísmico. Portanto, também um anteprojeto relativamente aos seguros de saúde de cobertura graduada, ou seja, aquilo que se fala que são os seguros de saúde de médio e longo prazo e até os vitalícios. E depois há um terceiro ponto que ainda aqui está, e devo dizer que ontem já ficou finalizado, que é o decreto-lei que vai alterar o registro dos contratos de seguros de vida e de acidentes pessoais, ou seja, que vai obrigar, ele já neste momento já é obrigatório, mas tem limitações, e com este decreto-lei, portanto, quem quiser saber quem é o beneficiário de um seguro de vida ou um seguro de acidentes pessoais, com este decreto-lei vai passar a saber. É evidente que agora vamos ter que fazer a adaptação, as companhias vão ter que adaptar todos os seus sistemas informáticos para dar resposta e saber quem são os beneficiários. E depois temos também entregue na tutela já, para aprovação, um projeto que altera o regime jurídico do Fundo de Acidentes de Trabalho e da atualização das pensões. Que medidas legislativas estamos a pensar apresentar durante os próximos meses? A primeira é a alteração ao Decreto-Lei 291/2007, que é aquele que trata do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel. Portanto, vamos fazer umas adaptações e vamos atualizá-lo em função de novas necessidades. Também vamos propor, portanto, a revisão do Decreto-Lei que regula o funcionamento dos fundos de pensões e das entidades gestoras. E outro, que também é um vazio que existe no nosso país, que é a falta de um decreto-lei que institua uma cobertura de acidentes de trabalho em multiemprego. Ou seja, neste momento há um seguro de acidentes de trabalho que cobre uma pessoa que trabalha numa empresa, mas se ele trabalhar em 3 empresas em part-time, ninguém sabe o que é que faz o seguro. Portanto, este é um dos projetos de decreto-lei que vamos preparar também para fazer o enquadramento do multiemprego. Quais são os principais desafios que temos pela frente? Portanto, temos o problema da dívida soberana e da desvalorização das carteiras de ativos. Neste momento, isso está a funcionar de forma positiva, porque as carteiras têm vindo a melhorar, e também há um desafio grande, tem um problema da manutenção com longo prazo das taxas de juro que estão baixas, o que levou que estejamos a fazer um estudo, até no âmbito da União Europeia, que é o estudo do impacto das garantias de longo prazo, o Long Term Guarantees, portanto, Long Term Guarantees. Outro desafio é a implementação da solvência, portanto, temos que avançar com a solvência rapidamente, ainda que com limitações, porque enquanto não estiver aprovada a diretiva do Ónibus 2, portanto, uma parte da solvência não pode ser posta em prática. Outro que tem também, que é o desenvolvimento de fundos de garantia. Portanto, o fundo sísmico, que nós somos dos países da Europa onde temos um risco sísmico muito grande e não temos um fundo sísmico, e portanto há que desenvolver este fundo. E há também que pensar em termos de tratar, portanto, um fundo de garantia, que, à semelhança do fundo de acidentes de trabalho e o fundo de garantia automóvel, que responde em caso de falta de seguro, tanto de automóvel como de acidentes de trabalho, há que ponderar também se houver um problema com uma seguradora, que é o fundo de garantia que garanta, portanto, a compensação a lesados, portanto, e não haver fundo de garantia é complicado. Esperemos que não aconteça. Como vimos anteriormente, o setor tem índices de solvência bastante elevados. A própria União Europeia está a tratar do Fundo de Garantia de Seguros, portanto, está-se a pensar, portanto, que isto avança através do espaço comunitário.
Há aqui o desafio que é o incremento da esperança média de vida, portanto, para as seguradoras, que é importante na medida em que vai criar oportunidades de negócio, portanto, poderá criar oportunidades de negócio para pessoas com mais idade e, portanto, prolonga, portanto, aqui uma oportunidade de negócio. E, por outro lado, outro aspecto importante também tem a ver com a proteção dos consumidores. Portanto, o Instituto tem vindo a insistir muito no reforço da regulação e num cerco apertado aos próprios operadores para que a informação que chega aos consumidores de seguros seja clara e compreensível. E também, portanto, nesta fase temos vindo a desenvolver alguma formação, portanto, no combate à iliteracia financeira, de forma que as pessoas que compram seguros e produtos, quando falo de seguros, seja seguros de vida ou não vida, que saibam o que é que estão a comprar. Temos outro desafio grande, portanto, isto já chegou a esta casa, portanto, os seus deputados têm isso em mão, portanto, que é o projeto de lei quadro, o projeto de lei quadro que cria alguns engulhos, portanto, ao funcionamento dos supervisores, portanto, os supervisores financeiros, portanto, fazem parte do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e sob pena de que se perca alguma eficácia na supervisão, ficarem separados os 3 supervisores financeiros é muito mau e não garante uma atividade eficaz, na medida em que o Banco de Portugal ser tratado de uma maneira e os outros supervisores financeiros serem de outra, gera algumas complicações, porque nós sentamos à mesma mesa para tratar da supervisão macroprudencial, depois uns têm um estatuto, outros têm outro, e, portanto, seria desejável que o enquadramento fosse idêntico. Temos limitações orçamentais, portanto, ainda que as limitações orçamentais às vezes sejam um pouco incompreensíveis, na medida em que a atividade, portanto, o setor seguradora que financia toda a atividade de supervisão e regulação, e de onde estamos, portanto, o Instituto pelo Segurança sem enquadramento está sujeito a regras orçamentais, embora do Orçamento de Estado não saia um cêntimo para o Instituto. Portanto, toda a atividade do Instituto é financiada com, portanto, os valores que são pagos pelas seguradoras que financiam o Instituto, o que tem levado a problemas complicados em termos de saídas de quadros, limitação do acompanhamento de alguns dossiês a nível internacional e, portanto, não tem sido fácil. Portanto, eu vou fazer com essa pequena apresentação, estive um bocadinho, Sr. Presidente, peço desculpa e fico à disposição dos seus deputados. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Sr. Presidente, pela apresentação efetuada. Julgo, como é habitual, ela será disponibilizada depois aos seus deputados, que poderão aí recolher elementos até de slides que não foi possível apresentar circunstanciadamente e depois os seus deputados poderão verificar por via digital. Tão bem quanto ao diploma das entidades reguladoras, ele foi já votado na Generalidade, está constituído um grupo de trabalho que tem hoje, aliás, a sua primeira reunião. Não é possível ainda avançar qual a metodologia de funcionamento que vai ser seguida, mas é provável que aí haja oportunidade de debater, no âmbito desse grupo de trabalho sobre o diploma das entidades reguladoras, debater também aí com maior desenvolvimento algumas das questões que o Instituto de Seguros de Portugal suscita relativamente ao seu estatuto enquanto entidade simultaneamente reguladora e supervisora na área financeira. Eu daria desde já a palavra, vamos iniciar a fase de debate, daria desde já a palavra ao Sr. Deputado Duarte Cordeiro, pelo Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Presidente do Instituto de Seguros de Portugal, Dr. José Almassa. Eu vou fazer um breve comentário à apresentação que nos fez e de alguma forma, àquilo que é o balanço que faz do ponto de vista da atividade, e depois vou-me centrar, como não podia deixar de ser, e já imagino que saiba sobre qual é o tema, vou-me centrar um bocadinho na questão dos PPRs. Porque também teve muito associado a um projeto de lei que teve associado aqui e de alguma maneira também até há alguma movimentação até da parte de consumidores e de cidadãos em relação àquilo que é a nossa atividade e, portanto, não poderia deixar de fazer essa referência. Primeiro referir que da nossa parte, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é muito evidente que
que é natural, digamos assim, a recomposição do ponto de vista dos seguros e da evolução dos seguros dos vários ramos que existem, um bocadinho em função, um bocadinho das particularidades e do momento e da conjuntura da economia nacional, porque obviamente a economia foi à procura de liquidez e, portanto, quer as instituições financeiras, quer os particulares, e, portanto, isso naturalmente gerou uma preferência por depósitos em detrimento por fundos de pensões, seguros e outros tipos de produtos financeiros, e que isso até aconteceu na própria reconfiguração das provisões dos próprios seguros. Nota-se mesmo que há uma redução da dívida pública e privada em detrimento dos depósitos bancários que sobem, portanto acho que isto aconteceu generalizadamente na economia. E também é muito evidente a redução do ramo não vida, está muito associada à redução da atividade económica, muito associada à diminuição do poder de compra, portanto diminuição da utilização de veículos, e portanto tudo isso obviamente afeta a atividade seguradora. É preocupante e é preciso perceber em concreto porque é que, do ponto de vista da sinistralidade, há um aumento tão significativo do ponto de vista dos acidentes de trabalho. Pode também estar associado à incapacidade das empresas de terem determinado tipo de níveis de segurança mínimos a nível de trabalho. Não sei se está associado a isso, não está. Há mais risco até na forma como as atividades são associadas. Acho que importava perceber, porque realmente é um aumento, ainda assim, parece-me razoável e, portanto, é um bocadinho anormal em relação àquilo que tem sido o passado recente. E, portanto, parece-nos que são consequências normais, parece-me de alguma forma que o setor está, dentro do possível, protegido. E gostaria de perceber um bocadinho melhor, porque não percebi as consequências da diretiva, da Solvência 2, no que diz respeito às consequências que teria no setor, nomeadamente parece-me que os níveis de solvência do setor são muito razoáveis, e portanto, mas gostaria de perceber qual é a implicação. Depois, outro aspecto que não foi feito referência, mas gostaria de perceber, tem muito a ver com a evolução dos prémios. Portanto, não fez referência a isso na sua apresentação, e gostaria de perceber até que ponto é que estão mais acessíveis ou menos acessíveis, digamos assim, os seguros, na generalidade, quer para as empresas, quer para os particulares, e como não fez essa referência, gostaria que a fizesse, para também termos uma noção se tem havido, da parte como nomeadamente a atividade seguradora, algum tipo de evolução que seja de registar nesta matéria. Imagino que não, mas de qualquer forma temos esse interesse do ponto de vista daquilo que é a avaliação deste setor. Por isso, queria agora dedicar o resto da minha intervenção à questão dos PPRs, se me permite, dizer que eu procurei na sua apresentação, fez referência a isso, mas por acaso procurei no primeiro relatório trimestral e não vi nenhuma referência a isso, e por isso também me fez fiquei um bocadinho surpreendido pelo primeiro relatório primeiro trimestre de 2013 não ter qualquer referência a um diploma que, de alguma forma, e também se viu, mexe com a atividade seguradora e tem sido tão polémico, e portanto também tinha guardado para aqui algumas questões relativas a essa matéria. Fazer um primeiro comentário, se me permite. Nós tínhamos tido uma audição com o Sr. Presidente. O Sr. Presidente, na altura, tinha identificado e enviar um conjunto de dados que não enviou. Ou seja, não sei se lembra, trouxe agora. Entretanto, já aprovámos a lei. E, portanto, não sei se lembra, na altura, ficou de nos dar um conjunto de informação relativa às reclamações, para nós podermos perceber qual era o perfil de reclamação, para na nossa atividade percebermos qual é o grau de risco que poderíamos ter na aprovação que faríamos de um projeto de lei. Felizmente houve entendimento da parte de todos os grupos parlamentares e, portanto, nós todos aprovámos uma lei, nós todos tivemos a devida consciência das implicações no setor da lei que tomámos, mas gostaríamos de ter tido essa informação que nos trouxe hoje na altura. Portanto, não podia deixar de lhe fazer o reparo, espero que compreenda, ele não leva mal o meu comentário. E também queria lhe dizer, em relação a esta matéria, que é importante percebermos um bocadinho mais ao detalhe então os resgates dos PPRs, ou seja, há aqui aspectos que não fez referência, por exemplo, o volume, ou seja, isso representa quanto em termos do ponto de vista de valor, ou seja, está lá referido um número de resgates, cerca de 2.200 resgates. O valor médio?
Pronto, então escapou-me, peço desculpa. Portanto, queria perceber efetivamente as implicações que tem. Parece-me que é muito reduzido face ao volume total dos resgates, quer a nível de contratos, quer a nível de valor, e, portanto, não representa qualquer tipo de risco sistémico. Nem me parece que as alterações que foram feitas recentemente, que de alguma forma não alteraram a substância, digamos assim, daquilo que tinha sido o diploma que já tinha sido aprovado e que entrou em vigor a 1 de janeiro, até pelo contrário, clarificaram, porque alargámos o âmbito, porque ficou absolutamente claro, estávamos a falar de todos os tipos de contrato de habitação, de crédito à habitação, e ficou também claro que havia ali um conjunto de restrições, e se reparar, a iniciativa do legislador foi no sentido de proibir que as seguradoras e as instituições bancárias cobrassem comissões, despesas, etc. E, portanto, sobre essa matéria, chegaram-nos a nós queixas de inúmeros cidadãos relativamente a uma prática que nós consideramos irregular ao ponto de termos necessidade de depois clarificar em lei. E sobre isso nós não temos ainda nenhum comentário do Instituto de Seguros. E, portanto, chegaram-nos a nós um conjunto de queixas que eu não sei se chegaram ao Instituto de Seguros de Portugal em relação a essa matéria. E é preocupante para nós que isso tal tenha sucedido, porque as queixas que nos chegaram diziam respeito à incapacidade dos cidadãos e dos consumidores de resgatarem PPRs nas situações que não ofereciam dúvidas. Portanto, nós todos chegámos à conclusão e aceitámos até de forma muito humilde, digamos assim, os deputados dos grupos parlamentares todos, que havia necessidade de clarificar a lei em relação a aspectos que eventualmente havia alguma interpretação dúbia, mas naqueles que não oferecia qualquer tipo de dúvida, continuámos a receber queixas da não aplicação. E, portanto, parece-me que existe alguma, digamos assim, desproporcionalidade na forma como estes resgates se aplicam às seguradoras. E nós queremos perceber, então, onde é que estão os bloqueios. E isto, porque não sei se estão todas as seguradoras a permitir os resgates da mesma forma, porque eu tenho queixas em particular, não vou estar aqui a entrar em detalhe de quais é que são as instituições seguradoras que nos chegam mais queixas. Mas gostaria de perceber se efetivamente denota alguma estranha nos dados, se todas as seguradoras estão a aplicar corretamente os PPRs, se lhe parece que está a ser uma aplicação proporcional no mercado, ou se existe alguma seguradora com bastante peso no mercado e que lhe parece, do ponto de vista dos resgates, por exemplo, não tem um peso significativo nos resgates que estão a ocorrer. Portanto, alguma coisa lhe realça do ponto de vista dos resgates para perceber se está a haver alguma irregularidade. Isto é importante. E termino só em relação a essa matéria, também é importante para nós percebermos outra coisa, também para percebermos algumas implicações. Qual é o peso das seguradoras que fazem parte de grupos bancários no total das seguradoras, nomeadamente no que diz respeito à questão dos PPRs, para nós percebermos, porque é intrínseco e todos nós assumimos como natural que interessam aos bancos os resgates, mas por vezes vemos que há bancos que infelizmente acabam por não ajudar do ponto de vista da clarificação do processo. E, portanto, sobre essa matéria, só para lhe dizer, e termino já, porque já ultrapassei o meu tempo, que permanecem algumas dúvidas. E nós precisaríamos bastante que o Instituto de Seguros de Portugal nos clarificasse, procurasse informação, que nos tranquilizasse, até porque se nós fizermos esta alteração, é importante rapidamente normalizar a atividade. E, portanto, nós temos que ter a certeza que a iniciativa que tomámos normalizou a atividade. E sobre isso é muito importante a confiança que o Instituto de Seguros de Portugal nos possa transmitir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente tem a palavra para responder. Está. Muito obrigado pelas suas observações. Vou procurar ser objetivo, tanto objetivo na resposta. Eu se calhar deixava os PPRs para o fim, portanto foi mais longo, portanto deixo para o fim, vão as outras coisas, portanto são mais diretas. Vamos ver. Uma das questões que o Sr. Deputado levantou tem a ver com, portanto, a redução da atividade. É óbvio que a redução da atividade está relacionada, portanto, com a redução do negócio. Portanto, a pró-economia não está a crescer e, portanto, é evidente que se não há empregos, se não se criam empregos, se vende menos, portanto, se produz menos, é evidente que há menos, se não há empregos, há menos seguros de acidentes de trabalho, se vendem menos carros, há menos seguros de carros, não é? Se vendem menos casas, há menos seguros de casas, portanto, há menos seguros de incêndio e multirriscos, portanto, há aqui uma relação direta no ramo não-vida, podemos dizer que podemos fazermos uma regressão linear direta entre o crescimento da economia e dos seguros no ramo não-vida. No ramo não-vida, ela é direta. Portanto, se a economia cresce, fizemos um gráfico, a economia cresce, os seguros crescem. A economia baixa, os seguros baixam. Pronto. E, nos dias de hoje, ainda num setor que não cresce, portanto, digamos, um setor maduro, que está maduro por natureza e, portanto, e também por efeitos
portanto, da crise económica, isso também influencia uma maior concorrência. Isto liga-se um pouco com a questão que o Sr. Deputado pôs relativamente à sinistralidade. Portanto, se a sinistralidade está a aumentar, o porquê da sinistralidade aumentar? Ora, o rácio de sinistralidade, como o próprio nome diz, é um rácio é uma relação em duas parcelas, não é? E, portanto, em cima eu tenho sinistros, em baixo tenho prémios, não é? E temos duas variáveis aqui. Portanto, pode acontecer, os prémios também estão a baixar, há uma maior concorrência, baixam os prémios, não é? E a sinistralidade, por vezes, até se pode manter, mas, portanto, o rácio aumenta. Pronto. Mas há aqui dois efeitos, não é só esse. Portanto, há o efeito de que a sinistralidade também aumenta, porque em alturas de crise isto é normal, e quem está no negócio segurador sabe isso, que no negócio segurador, quando entram períodos de crise, normalmente há sempre mais sinistros, a todos os níveis. São as casas que aparecem, há roubos em casas, normalmente há coisas, portanto estamos aqui a falar de fraude, não é? Portanto, normalmente há uma tendência para a fraude muito grande e toda a gente procura safar-se, não é? Entre aspas, não é? E portanto, procurar ter ali um complemento, portanto, tanto a nível das casas, como no próprio acidentes de trabalho, não é? Até no próprio automóvel, portanto, isso aí é conhecido, não é? Portanto, a fraude que às vezes existe aí, mas é evidente que é um combate que as companhias têm que fazer, e que há sempre essa tendência, não é? Portanto, daí também influenciar a sinistralidade pode ser influenciada por isso, não é? Embora isso também seja mais difícil de quantificar, não é? Portanto, saber se há fraude ou não, há muitas coisas que são detectadas, alguns já são de manual, que já se sabe aquilo que se faz e detecta-se, agora estar a configurar e dizer é tanto, não se sabe. Relativamente à Solvência 2, perguntou o que é que a Solvência 2 vai mudar. Dizendo, portanto, quando eu fiz referência, que eu na apresentação disse que os indicadores de solvência eram altos, portanto eram 229%, e neste primeiro trimestre estimado é 240%, embora os acertos finais só são feitos no final do ano, não é? Porque neste momento, no primeiro trimestre, estamos a trabalhar ainda com o provisionamento, é um provisionamento estimado, não é? E só no final do ano que se acerta, não é? E, portanto, está com 240%. O que é que muda a Solvência 2? A Solvência 2 muda radicalmente a forma de fazer seguros. Porquê? Porque enquanto a Solvência 1, faz uma análise a posteriori, é uma análise mais contabilística, não é? A Solvência 2 vai obrigar, tem a semelhança do Basileia 3, tem 3 pilares, não é? Portanto, tem que observar. E procura, através da Solvência 2, relacionar os capitais das seguradoras com o risco que estão a assumir. E, portanto, quero fazer que as seguradoras façam uma gestão proativa, ou seja, eu à partida vou ver que determinada seguradora vai assumir determinados riscos, então tem que ter capitais próprios para assumir esses riscos. Portanto, isso na perspectiva da seguradora, assim grosso modo, portanto, na perspectiva da seguradora. Mas por outro lado, obriga também, como eu lhe disse, a forma de fazer supervisão e regulação. E a supervisão em regime de Solvência 2 também se quer, portanto, obriga que seja uma supervisão proativa também. Ou seja, não se limita à análise no final do ano das contas, dos relatórios e contas das seguradoras, mas sim fazê-lo proativamente. E aqui, deixe-me dizer-lhe que, no caso do Instituto de Seguros de Portugal, tendo a sua função de autoridade de supervisão, portanto, essa análise proativa nós já estamos a fazer. Ou seja, já não estamos à espera que façamos a transposição, portanto, da diretiva na sua plenitude, porque esta diretiva, como sabe, já foi aprovada, é uma diretiva de 2009. E, portanto, quando a diretiva saiu, portanto, nós temos grupos de trabalho que participaram e fazem parte desses grupos a nível da EIOPA, portanto, que é e da Comissão Europeia, onde este assunto é tratado. E, portanto, desde essa altura que temos vindo a tratar estes assuntos da solvência. E, por isso, antecipámos já também e temos vindo já a praticar muitas das coisas que estão na solvência, já estão a ser praticadas sob o ponto de vista da supervisão. Ou seja, a antecipação, a proação, e, portanto, não deixar que as coisas aconteçam e ter um papel mais de precaução do que estar à espera que elas aconteçam e depois vamos a seguir, tipo bombeiros, não é resolver, não. Vamos evitar que as coisas aconteçam.
Depois, outra questão que o Sr. Deputado pôs tem a ver com a evolução dos prémios, se eles estão mais acessíveis. Eu, em relação ao ponto que eu respondi há pouco, os mais acessíveis depende dos ramos, não é? E havendo maior concorrência, portanto, há companhias que competem, portanto, se o mercado não cresce, como é que se compete? Compete-se na base do preço, não é? É evidente que há uma competição na base do preço que eu, como supervisor, não gosto muito. Se quer que lhe diga. Não gosto muito porquê? Porque uma das condições e um dos princípios que tem o setor segurador é a prudência. É a prudência, é a precaução, é a segurança que nós queremos dentro do setor. Ora, se essa concorrência de preços leva a que as margens técnicas se deteriorem, ou seja, o que quer dizer? Portanto, o negócio segurador, eu tenho que receber os prémios hoje suficientes para responder pelas minhas responsabilidades futuras, ou seja, pelos sinistros futuros. Ora, se eu praticar preços que depois não me garantam a resposta às minhas obrigações futuras, eu estou a trabalhar com margens técnicas que não são aceitáveis. E, sob o ponto de vista da supervisão, por isso é que eu disse que eu não gosto muito dessa situação, porque não podemos ter pão hoje e fome amanhã, não é? Portanto, o setor segurador tem que trabalhar na base da prudência e temos que garantir que os riscos são subscritos hoje e que as companhias têm os fundos necessários para responder por esses compromissos no futuro. Relativamente aos PPRs. Relativamente aos PPRs, eu não me recordo bem, eu tive cá, foi em fevereiro, não foi? Foi em fevereiro e eu disse que não tinha, que só iria ter dados, portanto, que ia fazer uma norma, uma circular, para me dar as informações até ao dia 20 do mês seguinte, não foi? Acho que não me recordo do dia que eu cá estive, mas acho que foi. E nessa altura foram feitos essa circularização com as companhias. Eu não tenho conhecimento de que haja companhias que não estejam ou tenham a pôr qualquer tipo de obstáculos ao resgate dos PPRs. Portanto, havia aquela dúvida da lei, portanto, que ainda bem, portanto, que os senhores já resolveram e, portanto, esta lei já é muito mais clara, portanto, e percebe-se o que lá está. A anterior não estava clara. Mas esta já está. Mas esta lei saiu a semana passada, não foi para foi já votada. Já está votada. Vai ser hoje discutida na especialidade. Pronto, eu sabia que ela estava quentinha ainda, que ainda estava quentinha, mas, portanto... e, portanto, nessa aí já se resolvem muitas das dúvidas que existiam, mas que, da parte do Instituto, eu tenho aqui uma folhinha com as reclamações todas que chegaram ao Instituto. São umas 30, não mais. Portanto, se há muitas reclamações, lá não chegaram. E quais são as reclamações que punham? Questões do género. O que é preciso para resgatar? Isto é uma questão. Portanto, a questão fiscal. A questão fiscal, agora com a nova lei, portanto, isto fica resolvido. Não é? Fica resolvido, na altura não estava resolvido. E havia outras questões que, recordam-se na portaria que foi feita, havia um conjunto de normas processuais que era necessário fazer, e a maior parte delas já faltava a declaração do banco a cumprir os requisitos legais. Portanto, era necessária aquela declaração do banco para que a companhia fizesse, que recorda-se que essa declaração obrigava que o banco tinha que dizer para que conta é que era, para que o dinheiro não fosse utilizado para outro fim que não fosse o empréstimo à habitação, que era o objetivo era esse, não é? Portanto, e são tudo questões deste género. Portanto, chegaram... Nada. Não tenho aqui uma. Estranho. Portanto, como ver, está ganho. Provavelmente são praticados por bancos. Pois, só se pôs bem agora. Nós, estão aqui 30 reclamações. E todas elas, se eu se juntar todas por grupos, falta de emissão da declaração cumprindo não sei o quê. Falta de emissão da declaração cumprindo os requisitos legais. Metade é isto. Quanto aos montantes, que era outra questão, portanto, eu tinha ali na transparência, eu pus os valores médios, portanto, eu posso lhe dar até a evolução, portanto, em janeiro, portanto, foram feitos 50 resgates, em fevereiro, 440, em março, 819 e em abril, 1436. Ou seja, isto tem vindo em crescente, não é? Portanto, onde os montantes totais feitos de resgates são 965 mil euros. Chega ao 1 milhão de euros, neste momento. 13 mil milhões. Isso é importante ser dito para que
Ok? Ok. São, portanto, os números, portanto, os movimentos que foram feitos, portanto, estão aqui quase todas as seguradoras que têm vida e sociedades gestoras de fundos de pensões que têm poucos PPRs, portanto, vamos falar no PPR, aquele PPR tradicional, são mais as seguradoras do que as sociedades gestoras de fundos de pensões. Eu penso que respondi às suas perguntas todas. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado. Passamos agora ao PSD. Sr. Deputado Nuno Serra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Instituto de Seguros de Portugal, Dr. José Almassa, desejar-lhe as boas-vindas aqui a esta Comissão no âmbito desta audição anual às entidades reguladoras do setor financeiro e queria começar por dizer que é com alguma satisfação que vemos os resultados positivos do primeiro trimestre de 2013 face ao período homólogo e em especial com o aumento da produção do seguro direto, e vemos com essa satisfação porque, como disse o Dr. José Almassa, o setor dos seguros é um bocado a mostra do que temos na nossa economia e, portanto, acompanha um bocado quando está mais frágil, diminui, quando está mais forte, aumenta, e, portanto, isto é um bom sinal e quer dizer que, efetivamente, existe aqui alguma recuperação. Salientar também o facto da diminuição dos custos com os sinistros de seguro direto, em cerca de 35,9%, que mostra alguma maturidade neste setor. E, mais importante, realmente realçar a margem de solvência das empresas que são supervisionadas pelo ISP em 240% neste primeiro trimestre, face aos dados que tínhamos, que era 208% no período homólogo. E isto realmente mostra aqui alguma estabilidade e solidez do setor. Também queria realçar aqui alguma contradição relativamente aos dados que apresentou no que diz respeito ao que se passa na Europa. Vimos ali que existia um crescimento nominal dos seguros não-vida na Europa. E nós, de facto, vimos que durante o primeiro trimestre de 2013, em Portugal, mostrou realmente uma diminuição da produção neste ramo. E isso também traduz um bocadinho daquilo que dissemos, que é realmente a inibição das pessoas, não é, nos momentos de alguma contenção em usar este tipo de produtos. E posto isto, e fazendo este breve resumo, perguntar relativamente ao modelo de privatização da Caixa Seguros, que prevê a apresentação de propostas segmentadas, que passou de uma proposta global e agora já se equaciona. Perguntar qual será o impacto da venda com este tipo de modelo em ambos os ramos, portanto, quer no ramo vida, quer no ramo não vida. Também gostaria de questionar relativamente à concentração do setor. Se considera que é um setor que está muito concentrado ou se a diluição é suficiente para termos um mercado saudável, para que exista realmente uma competição saudável entre todas as partes. Já aqui disse que não é muito favorável à competição pelo prémio, mas saber se o mercado, neste momento, está diluído o suficiente para garantir a quem o precisa de usar, que tem um mercado devidamente aberto. Eu relativamente aos PPRs, gostaria de comentar noutra ótica. Vieram a lume algumas notícias que cada vez mais a banca está agora atualmente a incentivar o investimento novamente em PPRs. E pudemos ver que efetivamente desde 2011, agora provavelmente com alguns sinais de retoma, mas foi o ramo que caiu mais na área seguradora. Eu pergunto se esta nova vaga de investimentos em PPRs pode ser, no fundo, a alavancagem, através do ramo vida, no setor da seguradora. A terceira questão que lhe tinha para colocar é relativa a uma divulgação por parte de uma entidade que é a DECO, no aumento de queixas sobre os seguros de crédito.
saiu em fevereiro, penso eu, que existia um crescente aumento de queixas a esta instituição sobre estes seguros de crédito. Eu pergunto se tem também essa noção, se têm chegado a vocês, quais têm sido as principais queixas, os principais problemas e quais têm sido, se assim houve, do ISP, quais têm sido as ações para tentar atenuar esta situação. Para finalizar, e tentando ser o mais pragmático possível, duas questões. Uma relativamente realmente à nova legislação regulatória europeia, Solvência II, e aqui, como já explicou muito bem, os pontos onde vai haver aqui uma grande diferença, a nós o que nos suscita algumas dúvidas é a nível dos capitais. Sabemos que a exigência nos capitais das seguradoras vai ser maior, e a pergunta é se isso poderá influenciar, eu penso que até já tinha questionado isto na anterior audição, mas se isto vai influenciar o aumento dos prémios no mercado, portanto, dos preços dos seguros. Se esta questão e estas novas exigências aos capitais das seguradoras, se vai ter alguma repercussão naquilo que as pessoas vão poder ter ou vão ter que pagar para ter os seus seguros. Por fim, e para finalizar, e aqui também, apesar de já haver um grupo de trabalho que está a trabalhar sobre isso, mas eu não podia deixar de trazer aqui a questão da proposta de lei, não é? Da Lei Quadro das Entidades Administrativas Independentes com funções de regulação da atividade económica. Sabemos, e como já aqui foi também afirmado e foi transmitido, que o Instituto de Seguros de Portugal afirmou que esta proposta pode colocar em causa o estatuto de independência que lhe é reconhecido. Eu pergunto se considera que esta perda de independência é também extensível às entidades que não são do setor financeiro, portanto, ou só aos reguladores do setor financeiro, e se a todos eles esta proposta poderá trazer ou colocar em causa este estatuto de independência, ou se considera que é só para a parte do Instituto de Seguros de Portugal. A outra questão, e porquê, se nos pode explicar isto, para que se possa aqui ter uma noção disso. E a segunda é, seguindo em frente esta proposta, quais são as implicações práticas que isto poderá ter, este processo poderá ter no setor? Portanto, quais são as implicações práticas que à vista das pessoas poderão ter? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Nuno Serra, portanto, eu vou seguir o mesmo, depois tentar responder ponto por ponto em relação às questões. Olha, o primeiro ponto que o Sr. Deputado se referiu, que achava que havia alguma contradição entre os dados tanto da Europa e os dados de Portugal. E porque é que, se a Europa também está em crise e os volumes de prémios continuam a crescer pouco, mas crescem, e no nosso não cresce. Olha, há um facto que é importante, é que nós, no nosso país, ainda temos uma falta de cultura seguradora. Enquanto em outros países existe uma cultura seguradora forte, e as pessoas entendem e percebem que o setor segurador é fundamental como um modo de precaução e de segurança, não é? Em Portugal a cultura seguradora não existe, portanto é muito fraca. Se nós formos ver o consumo, nós temos 10 mil milhões de prémios, não é? São 10 mil milhões de pessoas, portanto temos 1.000 euros por pessoa, não é? Se formos ver para a Inglaterra, portanto o consumo per capita multiplica-se por 4 ou por 5, não é? Portanto isto tem a ver com cultura seguradora. Portanto, aí não há contradição, o problema tem a ver com cultura. Portanto, isso é um dos desafios, portanto eu passei aqui muito rapidamente, aquela parte dos desafios, é um dos desafios que nós temos, através desses planos de combate à iliteracia financeira e da formação financeira, é desenvolver, portanto, algumas atividades relacionadas com a formação em seguros e fundos de pensões. Eu, quando falo em seguros, estou a falar de seguros e fundos de pensões, okay? Para que as pessoas tenham outra cultura face àquilo que são seguros ou fundos de pensões. E isso faz parte, portanto, do nosso plano estratégico, portanto, que já temos definido para os próximos anos, portanto, criar uma cultura financeira através de uma interação direta até com as escolas e começando nos miúdos, portanto, aí
pequenino que se torce o pepino, não é? Portanto, temos que começar de baixo e temos feito já algumas ações junto das escolas, inclusive fazemos sessões e convidamos escolas para passarem pelo Instituto, onde técnicos do Instituto lhes explicam qual é a função do seguro e qual é o papel do seguro. E, portanto, com frequência, há escolas que passam pelo Instituto. Ainda ontem esteve lá uma escola profissional, com alunos dos vários níveis de ensino, não é? Onde isso é feito. Em relação ao modelo de privatização da Caixa de Seguros, portanto, que levantou. O modelo de privatização da Caixa de Seguros, pouco se sabe, não é? Portanto, neste momento, fala-se, ainda não chegou ao Instituto, portanto, que há um decreto-lei que já terá sido aprovado pelo Governo, mas o decreto-lei ainda não está promulgado, portanto, ele ainda não chegou lá, portanto, eu não o conheço. Portanto, existem várias hipóteses, como disse, isso eu sei que há várias hipóteses, ou vende-se um bolo todo, ou vende-se em separado, não é? Ou vende-se em separado, mas isso não está claro. Até porque havia uma intenção, repara, o Grupo Caixa, que tem 28% do mercado, portanto, quase 30% do mercado, em que tem 3 mil milhões de prémios, portanto, dos 10 mil milhões que tem todo o setor, esse Grupo Caixa tem 3 mil milhões. Desses 3 mil milhões, 2 mil milhões são vida e 1.000 milhões é não vida. Portanto, estamos a falar de realidades bastante diferenciadas, não é? Portanto, 1.000 milhões não vida, 2 mil milhões em vida. E desses 2 mil milhões em vida, haverá uma parte que é seguro financeiro, não é? E a outra que não é. Portanto, será vida-risco, não é? Portanto, agora isso depende dos moldes em que isso for aprovado, portanto, que eu não tenho, que ainda não fomos ouvidos sobre isso, portanto, se quer que diga, não fomos ouvidos ainda sobre isso. Portanto, numa fase posterior, pois, obviamente, quando se avançar, isso terá que chegar ao Instituto e nós teremos que dar parecer sobre isso, mas ainda não fomos ouvidos. Se me pergunta, outra questão que me pergunta, se eu não acho que o setor com isso está muito concentrado, não era o problema da concentração. Pronto, a concentração. Portanto, portanto, o setor está muito concentrado, não é? Portanto, começa porque, repare, tem o grupo Caixa, não é? Portanto, o Grupo Caixa tem 30%, 28% do mercado, não é? Se eu depois for detalhar pelas outras, eu sou capaz, nas primeiras 5, ficam com 60% do mercado. E depois, se tem as primeiras 10, já tem 80%, não é? Agora, essa é uma realidade não só nossa. Portanto, é evidente que nós, no passado, até fruto das características próprias do nosso mercado, que resultou das nacionalizações e criaram grupos de companhias e depois mais tarde foram privatizadas, acabámos por ter um mercado concentrado em 5 grupos de companhias, não é? E que garante na mesma às pessoas que usam o serviço que o mercado não prejudica. Portanto, vamos lá ver, como eu respondi há pouco ao deputado Eduardo Cordeiro, existe uma concorrência entre elas muito grande. Portanto, vamos lá ver, o facto do mercado estar concentrado, não é? Não aplica ou não implica que haja ali um acordo, vocês não mencionam coisas, não é subir os prémios, não é isso, não é? Portanto, não estamos a falar. Há noutros setores que pode ser assim, ali não é. A concorrência é muito dura. Relativamente à questão que me pôs da DECO e dos seguros de crédito, não tenho conhecimento de queixas lá de seguros de crédito, não tem chegado nada, portanto não tem lá nada. Não, quase nada, portanto, que apareça por lá de seguros de crédito. Outra questão que me pôs, relativamente à regulação europeia e se vai ter influência ou não no aumento dos prémios. Não, porque o que vai fazer... Uma coisa são os capitais necessários para responder pelas responsabilidades assumidas, não é? Outra coisa é a conta de resultados, que é o equilíbrio técnico, não é? Portanto, eu cobro X para responder por X, não é? Portanto, portanto, em termos do aumento dos prémios, não influencia nada, portanto, não vai influenciar. Por último, a questão da Lei Quadro, não é? Portanto, a Lei Quadro, já agora se me permite, se o Presidente me permite, eu faço aqui um pequeno historial. Olha, a Lei Quadro, o Instituto de Seguros de Portugal, bem como a CMVM, não precisam da Lei Quadro para nada.
porque os estatutos que o Instituto de Seguros tem autonomia toda, não precisa daquilo para nada. E da primeira versão da Lei Quadro que foi feita, o Instituto, nem o Instituto lá estava na CMVM. Porquê? Porque no Estatuto Orgânico do Ministério das Finanças, por acaso trouxe comigo, no Estatuto Orgânico do Ministério das Finanças, no artigo 7º, vem lá que tanto o Instituto de Seguros como a CMVM são entidades administrativas independentes, a par do Banco Central, que tem outro estatuto do Banco de Portugal, porque reporta ao Banco Central Europeu. Portanto, há aqui 3 entidades, com estatuto de independência. Portanto, eles já têm aqui. Ora, eu não sei quem é que se lembrou, a certa altura, portanto, na primeira versão da Lei Quadro, nem estava lá o Instituto, nem a CMVM, e a partir de certa altura passou a estar. Que eu acho uma asneira de todo tamanho que esteja lá. Mas pronto, mas isso. Quem tem que legislar são vocês, não sou eu. Eu discordo totalmente por várias razões. Uma delas é que estamos a fugir e estamos a desviar-nos daquilo que é a realidade internacional. E, na realidade internacional, os 3 supervisores financeiros fazem parte de uma coisa que se chama, a nível nacional, é o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que tem um estatuto próprio, tem um regulamento próprio, ainda agora o alteramos. Portanto, houve uma alteração desse estatuto, até para respondermos àquilo que tem a ver agora com a supervisão macroprudencial a nível do setor financeiro e o supervisor único, portanto foi aprovado no âmbito do Banco Central Europeu, e com essa alteração, portanto, sai reforçado o papel do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, onde quem é que está lá? Está o Banco de Portugal, está o Instituto de Seguros de Portugal, está a CMVM. E, portanto, já temos, além do estatuto individual de cada um, temos o estatuto que nos é dado pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que neste momento foi revisto para enquadrar toda essa filosofia macroprudencial, porque, além dos aspectos relacionados com a supervisão das seguradoras e dos fundos de pensões, não podemos esquecer que muitas destas seguradoras e fundos de pensões estão englobadas em conglomerados financeiros. E, portanto, nós fazemos essa supervisão também, uma supervisão macroprudencial também, que encaixa, portanto, os conglomerados também. E, portanto, daí, não ser necessário, e só por aí era suficiente. Portanto, e eu discordar desse enquadramento na lei. A questão que me pôs é sempre, mas quais são as implicações práticas, não é? As implicações práticas. Olha, existem várias implicações e existem situações que são apresentadas, por exemplo, a nível... Olha, nós estamos no mercado, e é bom que se perceba, portanto, o Instituto de Seguros de Portugal está num mercado altamente competitivo. Altamente competitivo em termos de recursos humanos, em termos de pessoas. O Instituto de Seguros de Portugal, portanto, as pessoas que lá trabalham, elas são empregadas de seguros. Portanto, elas estão no âmbito do contrato coletivo de trabalho da atividade seguradora. Portanto, elas não estão no âmbito da administração pública. Portanto, elas têm um contrato coletivo de trabalho. Onde o conhecimento que essas pessoas adquirem e para exercer a sua atividade de supervisão e de regulação não se ensina em lado nenhum. Portanto, não há nenhuma universidade que ensine supervisão nem regulação de seguros. Portanto, a maior parte daquela gente é formada ali dentro e é formada continuamente em supervisão e regulação. Ora, se nós criamos limitações, como esta lei aponta, em que diz que quem for diretor do Instituto, que se sair do Instituto, durante 2 anos, não pode trabalhar em nenhuma entidade que tenha estado sob sua supervisão. Então essa pessoa que é diretor, esse senhor é diretor, não quererá trabalhar lá. Diz, eu vou trabalhar lá por quê? Agora, quando sair daqui, não posso ir para lá nenhum e fico 2 anos ali sentado a olhar para o ar, a viver de quê? É uma situação completamente absurda, não é? Portanto, não pode sair dali e ficar sentado sem ter nada que fazer. Porque depois, se nós pensarmos assim, e agora relacionando com as outras questões que me pôs, se tinha a ver com os outros. Por exemplo, quem trabalha, por exemplo, na Anacom, por exemplo, só tem 2 situações, ou é Vodafone, ou TMN, ou Ótimos, não é? Portanto, não pode, mas pode ir para outro sítio qualquer, não é? A supervisão só sobre 3 entidades. Quem está no setor no Instituto não pode ir para lado nenhum. Não pode ir para companhias de seguros. Não pode ir para bancos, porque os bancos agora são mediadores ligados, vendem seguros, estão debaixo da nossa supervisão naquilo que tem a ver com a atividade seguradora.
Não pode ir para mediadores, não pode ir para corretores. Então as pessoas vão para onde? Portanto, isto é uma limitação muito grande ao recrutamento de pessoas. Portanto, nós não conseguimos segurar pessoas a funcionar dessa forma, nessas condições. Portanto, isto é na prática, ao ser uma ameaça muito grande, e eu receio bastante que manter-se esta situação, se isso for para a frente, com um dia destes, estou lá eu sozinho a fazer supervisão, porque há pessoas que não estão para lá estar e vão à procura de outras coisas. Não é? E o que é muito complicado e que, se nós até aqui não ouvimos falar de problemas no setor segurador, falou-se alguma coisa, portanto, a crise profunda do imobiliário, da banca, não sei o quê, tudo. O setor falou-se alguma coisa, não se falou de nada. Portanto, o setor segurador parece que passou ao lado, não é? Passou ao lado de toda esta crise. Não é? Porquê? Pelo tipo de gestão, pela supervisão que faz, como disse, desde 2009, faz uma supervisão proativa, já aplicando estes princípios da solvência, não é? E, portanto, está em cima dos acontecimentos e o setor passa ao lado. Portanto, eu acho que, em termos da lei quadro, a minha proposta, se o deputado quiser aceitar, é que nós devíamos sair dessa lei quadro, que não estamos lá a fazer nada. E não precisamos dela para nada, porque na lei quadro dizem, mas vocês na lei quadro têm mais independência. Eu não preciso de independência, a que eu tenho chega. A independência que eu tenho no meu estatuto, que o estatuto tem, chega, não preciso da lei quadro. E depois tem estes engulhos, não é? Portanto, isto a nível dos recursos humanos é complicadíssimo. Não é? Penso que respondi às suas questões todas. Muito obrigado. Sr. Presidente, dou agora a palavra ao deputado João Almeida, pelo CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Presidente do Instituto de Recursos de Portugal. Eu julgo e ia começar por dizer que a esmagadora maioria das questões, ou todas, já estavam colocadas pelos colegas e que estava esclarecido, não fosse esta questão final que o Sr. Presidente falou sobre o processo legislativo relativo às entidades reguladoras e, percebendo perfeitamente aquilo que anunciou, o objetivo da lei é o objetivo da independência desses reguladores e, portanto, as ameaças que se põem ao processo legislativo são outras e têm a ver essencialmente com a independência dos supervisores. E, percebendo perfeitamente as questões de recrutamento, compreenderá também o Sr. Presidente que as questões de independência dos reguladores são essenciais para quem tem que fazer o processo legislativo. E a ameaça da captura do regulador é a ameaça mais relevante para quem tem que legislar. E, portanto, reduzir a capacidade de recrutamento de um regulador aos regulados peço imensa desculpa, mas declarar a própria falência da hipótese de regulação desse setor. E não vou dizer especificamente que seja o dos seguros. O Sr. Presidente também falou, por exemplo, do setor das comunicações, mas naturalmente, então, em setores com tão poucos players, se nós vamos falar de uma limitação da capacidade de recrutamento do regulador aos regulados, é impossível que nós depois consigamos ter uma regulação eficiente, porque, obviamente, que o universo é muito pequeno e, portanto, percebendo os problemas de regulação e havendo disponibilidade para discutir os problemas de recrutamento, peço desculpa, e havendo disponibilidade para discutir os problemas de recrutamento, há outros que nos parecem superiores do ponto de vista legislativo e que, obviamente, o debate sobre soluções para isso mesmo pode e deve ser feito e é relevante. Quanto às questões que foram colocadas anteriormente, como disse, os colegas já esclareceram, sobre o impacto que têm as condições de mercado na contratação de seguros. Foi importante o esclarecimento que o Sr. Presidente fez também sobre a influência que os fatores conjunturais têm também no número de sinistros e, portanto, se era mais evidente a questão relativa à contratação de seguros, podia não ser tão evidente em relação à ocorrência de sinistros e, portanto, isso foi explicado também. A questão dos fundos de pensões e da evolução que tem a ver também com algumas alterações substanciais, como foi a passagem dos fundos de pensões para o universo público, do setor, dos fundos de pensões do setor bancário. A questão dos PPRs, que é uma questão que tem ocupado também bastante tempo a este Parlamento, também teve aqui alguns esclarecimentos e, portanto, eu iria cingir-me a uma questão muito, muito concreta, mas que é relevante e que tem sido objeto de várias reclamações que nos têm chegado, que tem a ver com a questão dos prazos, com questões de prazos em relação à responsabilidade das seguradoras, à responsabilidade dos segurados, que tem a ver com a participação. As participações têm um prazo estabelecido no decreto-lei
e, portanto, a esse nível é claro. É claro também o prazo, que, havendo responsabilidade do segurador, o prazo para o segurador cumprir essa responsabilidade, são 30 dias, o artigo 104 diz que são 30 dias, mas diz que são 30 dias após o apuramento dos factos, e aqui é que reside o problema. Qual é a reclamação que nós temos recebido repetidamente? É que, como há um prazo para a participação do sinistro e há um prazo depois para a assunção de responsabilidade pelo segurador, a partir do momento em que esteja, em que haja o apuramento dos factos, e o apuramento dos factos decorre do artigo 102, o problema é que não há um prazo para esse apuramento de factos. E, portanto, o que acontece é que quem faz a participação de um determinado sinistro tem de o fazer em 8 dias, sabe que, a partir do momento em que o apuramento dos factos esteja terminado, tem 30 dias para receber aquilo que tiver a receber, se houver essa responsabilidade por parte do segurador, mas não faz a mais pequena ideia quanto tempo poderá demorar o apuramento dos factos. E isso faz com que, muitas vezes, decorram prazos de 6 meses, até de mais tempo. Temos reclamações nesse sentido e as reclamações não se dirigem sequer contra o Instituto. O que nos é dito é que o Instituto não pode intervir nessa matéria porque há aqui uma insuficiência do ponto de vista legal, que não existindo prazo para esse apuramento de factos. Como a responsabilidade, o Sr. Presidente já disse, e muito bem, que a responsabilidade de legislar é nossa, eu faço-lhe uma pergunta muito direta. Da atividade do regulador, sente ou não sente o regulador, isto são comunicações que nos chegam, que são isoladas e que não representam um problema relevante, ou, de facto, há aqui uma insuficiência do ponto de vista legislativo ao estabelecer-se um prazo para a participação, ao estabelecer-se um prazo para o pagamento da prestação que o segurador tenha que pagar ao segurado e não havendo um prazo para o apuramento dos factos. Se considera ou não que há aqui uma insuficiência legislativa e que poderia haver uma intervenção que, nesse sentido, protegesse de alguma forma o segurado, mas que também fosse equilibrada para o segurador, e o que é que poderia ser um prazo equilibrado para este, uma vez que estamos a falar de sinistros de vários ramos diferentes, com processos de averiguação totalmente diversos, se é possível estabelecer um prazo e, se for possível, que tipo de prazo é que poderia ser considerado? Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para esclarecer. Muito obrigado. Sr. Deputado João Almeida, começando pela primeira questão, portanto, relativamente à Lei Quadro. Olha, eu talvez não tenha feito entender, eu não disse que o problema da Lei Quadro residia só nos quadros. Eu dei só o título de exemplo. Isso, olha, o título de exemplo, isto é uma situação completamente... Foi isso, é evidente que há outros aspectos, existem outros aspectos, nomeadamente, e como disse bem, relativamente a autonomia que se quer do supervisor, que fique totalmente autónomo, portanto, do governo, tudo isso. Portanto, isso é óbvio. Mas da mesma maneira que essa autonomia, o Estatuto atual já existe, nós já o temos. Portanto, eu não entenda que eu só acho que o problema é só os quadros. Esse é um dos problemas, é de exemplo, não é? Já. Mas, em relação ao outro ponto das reclamações, olha, as reclamações têm vindo a diminuir, portanto, no setor segurador. Portanto, se o Sr. Deputado quiser, eu posso fazer chegar o número de reclamações que têm vindo a ser feitas. E, portanto, têm vindo a diminuir. Posso dizer que o ano passado diminuíram 8%, não foi? Portanto, o ano passado, em relação a 2011, baixou 8% e tem vindo todos os anos a diminuir. E tem vindo a diminuir desde 2009. Em 2009, com aquela antecipação que eu já disse de coisas que fizemos sobre a Solvência 2, portanto, quando foi aprovada a diretiva, nós criámos uma figura no setor segurador que é a figura do provedor do cliente ou do segurado. E tem uma estrutura com algum peso dentro do setor. Eu estou à vontade, porque antes de ir para o Instituto eu estive como provedor e de um grupo, portanto, de seguros, e sei as reclamações que lá chegavam. E eu posso dizer que, desde essa altura, quando foi criada, portanto, essa norma, uma norma do Instituto que regula a atividade do provedor, onde as companhias têm que ter, além do provedor, têm que ter um centro de reclamações e atenção ao segurado,
Antes, quando os assuntos se começam a arrastar na parte técnica, pode-se recorrer a um departamento que se chama Sugestões e Reclamações. E esse departamento de Sugestões e Reclamações visa filtrar exatamente essas situações que acontecem. E quando não são resolvidos por esse departamento de Sugestões e Reclamações, então vai ao provedor. Ora, nós não temos, e quando o Sr. Deputado falou, portanto, participações e sinistros de vários ramos, portanto, estamos a falar nos 8 dias, não sei se estava-se a cingir exatamente ao ramo automóvel ou se estava a arrastar para outros, em geral. Essencialmente, o que temos de queixas tem a ver até com o setor agrícola, não tem nada a ver com este... Isso é outra coisa. Está bem? Isso é outra coisa. É outra coisa, mas é uma coisa. Isso é outra coisa. Mas é uma coisa na mesma. Não, isso é um seguro totalmente diferente. Isso é totalmente diferente, quer dizer, isso aí o seguro agrícola é um seguro totalmente diferente, onde o Estado aparece como, digamos, como segurador também, como uma parte do negócio, não é? Pronto, mas aí, não, isso é isso tem um regime jurídico totalmente diferente, portanto. Sabe que o seguro agrícola, eu tive uma conversa há pouco tempo com o Sr. Secretário de Estado da Agricultura, até para falar sobre esses assuntos, não é? E o assunto que ele levantou, porque, neste momento, isto funciona como uma parceria, não é, entre o Estado e as seguradoras. E neste momento só há 2 seguradoras a fazer seguros agrícolas. É o crédito agrícola, não é? O crédito agrícola que é o seu negócio, é a fidelidade, e depois aparece a tranquilidade a fazer mais em regime de co-seguro do que propriamente seguro, não é? E aí gera vários problemas que precisam de ser normalizados. Eu até sugeri ao Sr. Secretário de Estado da Agricultura, se ele precisasse da minha ajuda, estou a dizer da minha ajuda do Instituto, como é óbvio, não é? Da minha ajuda, nesse sentido, que nós estamos dispostos a isso até para colmatar essa situação, porque, por exemplo, no caso do seguro agrícola, o seguro agrícola é feito por 2 companhias, não é? E depois há vários tipos de seguro agrícola. Se estamos a falar de estufas, se estamos a falar da vinha, estamos a falar de geadas, portanto, depende do que é que estamos a falar. E aí há um problema complicado que as seguradoras até nem querem fazer. Portanto, não sei se sabe, neste momento há 80 milhões que as seguradoras têm a receber do Estado e as seguradoras não querem fazer seguros porque têm 80 milhões a receber. E dizem, mas a gente não vai fazer mais, porque nós a fazer mais no regime atual, nós estamos a avançar com o dinheiro e ficamos à espera que o Estado nos pague. E as seguradoras não querem fazer, nem são obrigadas a fazer. Agora, isso passaria, e aí acho bem a sua ideia, e eu transmiti isso já ao Secretário de Estado da Agricultura, era que se tornassem, por exemplo, uma das situações que podia ser legislada, era que as comparticipações do Estado relativamente ao seguro agrícola, só existiriam caso houvesse seguro. Ou seja, essa história de aparecer sempre o Estado como o paizinho, ninguém fez nada, não fez seguro, toma lá uns tostõezinhos para compensar isto. E então, nos outros países que eu conheço, onde há seguro, o seguro agrícola, e o Estado paga, funciona como segurador, ao fim e ao cabo, a partir de um top loss, não é? O seguro é obrigatório. E o Estado só comparticipa desde que haja seguro. É evidente que nós não podemos pôr um seguro obrigatório, e nas condições atuais da economia nós podemos exigir que seja feito um seguro obrigatório. Não é? Acho que discordo totalmente que isso possa ser feito. Agora, que o Estado possa só comparticipar desde que haja seguro, isso acho bem. Permitiria baixar os prémios, não é? Baixar os prémios que se houvesse mais a fazer, alargava, portanto, a base alargava, e por outro lado tinha outro incentivo que, ao fazer isso, as pessoas percebiam que até determinado montante estavam descansados. Não é como hoje, só faz seguro agrícola, quem já sabe vai ter sinistro, porque senão não faz seguro agrícola, porque os outros ninguém fazem. Não é? Esse é o problema do agrícola. Portanto, por isso que ele disse, essa é outra questão, não é? Não tem nada a ver com o incêndio nem com o automóvel. Mas acho muito bem que pense nisso, e que no âmbito legislativo, que essa matéria do agrícola que seja revista, merece ser revista. Existe que seja revista, porque senão acabamos de não ter seguro agrícola, não é? Porque é complicado, não é? Foi tudo, não é? Acho que esgotei tudo, não é? Tá. Muito obrigado. Bom.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, pelo que percebo, não há pedidos adicionais de intervenção e cabe-me agradecer o contributo dado neste quadro das audições anuais às entidades reguladoras do setor financeiro. Quanto ao Estatuto das Entidades Administrativas Independentes, provavelmente o Instituto de Seguros de Portugal será em breve contactado para participar no debate de especialidade, mas aí não vou antecipar, o grupo de trabalho está a dar os seus primeiros passos, se for caso disso daremos notícias brevemente e agradeço a colaboração que tem o Instituto e também no decurso do seu mandato tem vindo a prestar a esta Comissão. Nós fazemos aqui um brevíssimo intervalo só para passarmos à fase seguinte da nossa agenda.